A natureza se desenvolveu de tal forma no ser humano que através da gente foi permitido que os mais fracos sobrevivessem. E não só eles, que o comportamento, o hábito da fraqueza sobrevivesse. Vamos imaginar os primeiros seres humanos, um pouco antes da agricultura. Se você tivesse miopia, tchau, filho. Boa sorte para sobreviver. Se você tivesse síndrome de Down, boa sorte para sobreviver. Se você fosse preguiçoso, boa sorte para sobreviver. E é isso que eu quero dizer por fraqueza. Não que eles são realmente fracos, mas pelo critério da natureza de sobrevivência. Esses seres não estão entre os mais capazes para poder sobreviver. Só que toda a estrutura que a gente julga tão maligna, tão perversa e tão destrutora, foi justamente a estrutura que permitiu que todos esses seres estivessem aí. Que a gente pudesse compartilhar o mundo com eles e ter os pontos de vista deles, as perspectivas dessas outras pessoas em situações diferentes, onde em outro período da humanidade eles nunca estariam entre nós. Mas sinceramente não é neles que eu quero focar, porque o que me deixou fascinado com essa ideia, eu comecei a elaborar e ficar viajando nela, é como a fraqueza de espírito, os vícios, e por vícios eu quero dizer o que é o contrário de virtude, sabe? Virtude é tipo sabedoria, honra, e vícios é o contrário, tipo preguiça, medo, luxúria, mentira, e vai por aí afora. Todas essas tipos, vamos dizer assim, de fraquezas foram viáveis justamente por conta do desenvolvimento da humanidade. Por conta das pessoas que não aceitaram a fraqueza nas próprias vidas para puxar a humanidade para frente. Porque se você parar para observar a vida dos seres humanos que criaram um grande impacto na nossa sociedade, você vai ver que não foram pessoas que estavam reclamando da vida, reclamando do chefe, coçando o saco, saindo no final de semana para beber. Alguns deles estavam. Mas você vê como, no geral, eram pessoas que estavam se desafiando, que estavam se testando, que estavam saindo da sua própria zona de conforto. E o movimento dessas pessoas, na busca de atingir a grandiosidade, permitiu que a inferioridade, a parte que o ser humano tem mais de inferior no seu ser, pudesse sobreviver. E hoje a situação do ser humano, cada vez mais dentro de uma bolha de confortos, protegidos e intacto das crueldades da natureza, vem se alastrando, e provavelmente não vai parar de alastrar. Porque as pessoas que estão puxando a nossa sociedade para frente, que estão na zona do limite, eles continuam a produzir mais e mais e mais conforto para o resto da humanidade. E o resto da humanidade vai abraçando mais e mais e mais conforto à medida que lhe é oferecido. Porque um exemplo ótimo disso, vamos dizer no início da agricultura. Não tinha emprego, salário fixo, seguro-desemprego e 13º e férias pagas. Filho, você pega seu pedaço de terra, você planta e torce para não dar merda. E se você ficar em casa lendo, coçando o saco, falando da vida dos outros e reclamando da própria vida, reclamando porque seu primo não esqueceu de te trazer não sei o quê, não rola. As coisas não acontecem. Você não tem o que colher. No início da civilização, no início da humanidade, era necessário que todo mundo estivesse trazendo o que tem de mais de grandioso em si. Mesmo que eles não fossem espetaculares, os mais esforçados, os mais fortes, mas tinha um mínimo necessário para você poder sobreviver, que exigia que as pessoas não se debruçassem sobre certos hábitos que hoje, com a civilização, é praticamente garantido, é quase que uma obrigação. Você tem que seguir essa cartilha. Você tem que beber, você tem que sair no final de semana, você tem que reclamar do seu trabalho, você tem que reclamar da vida, e você tem que viver essa vida porque isso que é a vida do ser humano. Mas é fascinante para mim como as pessoas que permitiram que esses confortos se alastrassem e continuassem a crescer mais e mais, eles não vivem nesses confortos. E por desconforto eu não estou falando que a casa deles não tem ar-condicionado. Elas não são pessoas que estão no celular, no videogame, nas redes sociais,
reclamando da vida, esperando alguém acontecer, reclamando disso, daquilo e tal, e esperando o salário cair na conta. Eles vivem o tempo todo na instabilidade. Vamos dizer antigamente, na época da agricultura. Quem tem terra, quem arrendava terra, lidava com o risco de dar uma merda, dar uma geada, perder a plantação, dar bicho. E quem estava ali para ganhar o pagamento do salário do dia, não tinha que se preocupar com isso. Ele ia, fazia o que o dia demandava e ganhava o salário dele fixo. Eu vou receber tanto. Dando merda ou não dando merda, dando geada ou não dando geada, se hoje eu trabalhei, eu vou receber. Enquanto, ao mesmo tempo que o fazendeiro, se a colheita fosse tudo bem, ele era a pessoa que mais se beneficiava de tudo isso, na hora que dá merda, na hora que vem a geada, é ele que segura toda a merda. Porque ele não pega o prejuízo dele e fala assim, então, vamos distribuir, você não vai receber o pagamento, você me devolve o pagamento que você recebeu desses últimos dias, porque eu tomei um prejuízo. Tudo bem que com toda a corrupção do Estado e todo bababá, a gente vê quantos empresários conseguem distribuir, principalmente os banqueiros, distribuir os prejuízos dele na sociedade. Você está entendendo o que eu estou ilustrando aqui? O risco a que uma figura se expõe para que outra parte não precise ter que lidar com risco. E o que me deixa fascinado nisso é por que ele se expõe ao risco enquanto tem uma grande maioria fazendo de tudo para se mergulhar e afogar no conforto e na segurança. Por que ele se expõe em segurança? Por que os grandes inventores, os grandes empresários, os grandes atletas, porque todas essas pessoas estão o tempo todo se metendo em risco, instabilidade, desconforto. Eu não acho que eles escolhem esse tipo de vida por loucura. Embora qualquer pessoa que esteja, vamos dizer assim, no meio da grande massa, como eu e você, e decide passar a viver o estilo de vida que essas pessoas buscam, é vista com uma loucura. É visto com os olhos tipo assim, mano, o que você tá fazendo? Para com essa porra, isso é maluquice. Não tem como eu não ficar intrigado com a ideia, se isso é maluquice, por que eles estão vivendo assim? Por que eles estão fazendo isso? Tem uma certa concepção, um imaginário de que essas pessoas nasceram assim, que elas são assim, que já veio tudo na mão delas e simplesmente a vida delas é muito fácil. Na real, esse é o imaginário da maioria das pessoas. Que quanto mais sucesso você tem, que quanto mais você conquista, mais fácil é a sua vida. Quando na verdade, mais pressão tem sobre você. Uma pessoa que tem 1000 seguidores não tem a mesma pressão sobre o que vai postar ou deixar de postar que uma pessoa que tem 1 milhão. Parece que a pessoa que tem 1 milhão, a vida dele deve ser fácil, ele não tem preocupação. Tudo fica tão mais simples quando a gente tem sucesso. Mas quanto mais você alcança, mais pressão tem sobre você, sobre o que você vai alcançar, sobre o que você está fazendo, sobre o que você não está fazendo. E por que essas pessoas continuam a se empurrar nessa pressão? Se eles podiam simplesmente viver o conforto e a segurança da grande massa. Para mim é muito interessante notar a diferença nesses estilos de vida e estudar ambos os estilos de vida e perceber como certas pessoas preferem viver, como outras pessoas preferem viver. Eu não acho que todo mundo tinha que viver de um jeito, até porque ambos existem em coexistência. Eles dependem um do outro. Não teria os grandes empresários produzindo um monte de emprego para ninguém ser empregado. Precisa ter as pessoas que queiram trabalhar, que queiram aceitar esse modelo de trabalho e que não queiram se expor ao risco, ou que naquele momento não estão dispostos a se expor ao risco, para que haja essa troca. Então, tanto os trabalhadores precisam dos empresários, como os empresários precisam dos trabalhadores. Não existe essa realidade onde um é o ideal e tudo que a gente precisa ser e tudo que todo mundo tinha que ser, e o outro é o pior lado do mundo. Seja qual for a tua preferência de qual é o certo, qual é o lado, qual é o bonito, qual é o feio. Ambos precisam existir. Mas como eu falei, é interessante observar o estilo de vida de cada um. É muito fascinante. E não com seus olhos, não como o trabalhador enxerga o empresário, e nem como o empresário enxerga o trabalhador. Mas ver como o empresário enxerga o próprio empresário e que vida ele vive, e como o trabalhador enxerga o próprio trabalhador e a vida que ele vive. E assim você soma essas perspectivas e isso te dá amplitude do que temos no mundo. Porque somos tão cegos
a visão estreita do que temos, a visão do como o chefe é mau, como o chefe é horrível, ou quando você é chefe, como os empregados são preguiçosos, como os empregados não querem saber de nada. E você fica preso nessa perspectiva e ela não diz tudo. Tem muito mais do que isso. E quem for curioso o suficiente para ver, acessa possibilidades na própria vida que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.